Nesse vídeo vamos resolver uma questãozinha de probabilidade aplicada no concurso da Liquigás, né? Aplicada pela banca SES Gran Rio. Então, se você vai fazer concurso que vai ser essa banca, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like para valorizar o trabalho do professor. Se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então, essa é uma questão muito bacana. Para você resolver essa questão, você precisa um pouquinho utilizar a lógica, certo? Entender um pouquinho de frações e, finalmente, entender probabilidade para resolver. Então, a gente vai ver um pouquinho disso nesse vídeo, cada uma dessas informações. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, né? Para montar uma fração, deve-se escolher aleatoriamente o numerador do conjunto. Então, o que é o numerador? Tá? Uma fração ela é formada por um número A dividido por um número B. Esse número aqui de cima é o que a gente chama de numerador, tá? E esse de baixo aqui é o que a gente chama de denominador, certo? Então, a gente vai escolher o numerador a partir desse conjunto, que é formado por 1, 3, 7 e 10, e o denominador do conjunto formado pelo conjunto D, né, 2, 5, 6 e 35. Então, vai ser escolhido, né, para o numerador 1, 2, 3, 4, 4 números do conjunto N, e do denominador 1, 2, 3, 4 números do conjunto D. Ele está perguntando qual a probabilidade de essa fração representar um número menor que 1. Então, pensa comigo o seguinte, para que essa fração aqui, ó, certo? A sobre B, ela seja menor que 1, você vai entender que esse A ele tem que ser menor do que B. Por quê? Vê só. Se a gente pegar, por exemplo, 2 e dividir por 3, tá? Se a gente pegar 2 e dividir por 3, isso daqui vai dar um número menor, né, que 1. Por quê? Veja que 2 é menor que 3, não é possível dividir por 3. A gente vai fazer o quê? Colocar um zero e aqui um zero vírgula. Quando a gente faz isso, a gente já vê que esse número já é menor que 1. É o número decimal. Então, qual é o número que multiplica 3 que dá 26, né? 6 vezes 3 dá 18 para 22. Então, você vai perceber que isso daqui dá uma dízima periódica. E essa dízima periódica vai ser menor do que 1. Aí, se a gente inverter, né, a gente colocar, por exemplo, A 3 e B 2, então você vai perceber aqui ó, que 3 dividido por 2, isso daqui é 3 dividido em 2, dá 1 inteiro e meio, né? Então, isso daqui é maior que 1. Então, a ideia é que a gente pegue o numerador, seja menor do que o denominador, para que isso daqui aconteça, tá? Para que essa fração seja menor que 1, o numerador tem que ser menor do que o denominador, beleza? Então, feito isso, vamos ver agora o que é probabilidade, certo? Probabilidade nada mais é do que o número, né, ela é uma fração, pode ser apresentado por uma fração, por uma porcentagem ou por decimal, tá? Então, a probabilidade ela é uma razão entre o número de possibilidades de um determinado evento aconteça, que evento é esse, de que a fração represente um número menor que 1. Essa é o que a gente quer que aconteça, dividido pelo total de possibilidades desse evento. Então, como é que a gente vai descobrir quais são todas as possibilidades desse número ser menor que 1? A gente começa a representar, ó, por exemplo, 1. Então, pode ser para o numerador, né? Se a gente pegar 1 para o numerador, a gente vai poder colocar qualquer desses números do denominador. Por quê? Porque eles são maiores do que 1. Então, pode ser 1 sobre 2, pode ser 1 sobre 5, pode ser 1 sobre 6 e pode ser 1 sobre 35. Veja que todas essas possibilidades aqui cabem. Agora, se a gente colocar o 3, ó, vamos pegar o 3. Veja que 3 é maior que 2. Então, se a gente colocar 3, o 2 não vai servir para a gente, porque aí esse número não vai ser menor que 1, tá? Então, pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser o 35. Então, pode ser o 3 sobre 5, pode ser o 3 sobre o 6 e pode ser o 3 sobre 35. Certo? Se a gente contar aqui, a gente já tem 7 possibilidades. Agora, a gente vai colocar o 7, tá? Vamos colocar o 7.
Se a gente tiver o 7, o denominador tem que ser maior. Não vai poder ser o 2, não vai poder ser o 5 e também não vai poder ser o 6. Veja que eu só vou poder ter a possibilidade de 35. Então, só tem a possibilidade de ser 35. Se a gente colocar o 10, veja que o 2, o 5 e o 6 são menores do que 10. Então, eu só posso utilizar o que? Também o 35. Então, vamos colocar aqui, ó, o 10 sobre 35. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 3 dá 7, mais 2 dá exatamente 9, né? Só que qual é o total de possibilidades? Bom, veja que eu posso combinar esses 4 números aqui com esses 4 números do conjunto D. Então, basta eu pegar 4 e multiplicar por 4. Né? Eu tenho 4 possibilidades para a primeira e 4 possibilidades para a segunda. 4 vezes 4 dá 16. Então, se eu fosse fazer todas as possibilidades aqui, até com os que não são menores do que 1, as frações que não são menores do que 1, daria um total de 16. Então, isso aqui é a nossa probabilidade. Pego o número de eventos que eu quero que aconteça, que é que essa fração seja menor que 1, no caso deu 9, e divido pelo total de possibilidades. Total de possibilidades, a gente viu aqui que é 16. Veja que essa probabilidade aqui está representada em frações, tá vendo? Em fração não, em porcentagem. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse 9 sobre 16, dividir ele, né? E a gente vai multiplicar por 100. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos lá. 9 dividido por 16. Então, a gente vai acrescentar um zero aqui, já que o 9 é menor, e aqui um 0, vírgula. Então, 90 aqui dividido por 16, eu já sei que dá por 5, tá? Então, a gente vai multiplicar isso aqui, ó. 5 vezes 6 dá 30, vai 3. 5 vezes 1 dá 5 e 3 dá 8. Então, isso aqui dá por 5. 5 vezes 16 dá 80. Para 90, né? Então, bota aqui 80 negativo, falta 10. 10 é menor que 16, novamente acrescento um zero. Então, isso aqui deve dar por 6, né? Deixa eu ver. 16 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36, vai 3. 6 vezes 1 dá 6. E 3 dá 9. Então, dá por 6, né? 6 vezes 16 dá 96, para 100 falta 4. Então, aqui eu posso novamente acrescentar um zero, né? E eu vou ter 16 aqui, dá por 2, né? Então, 2 vezes 16 dá 32, falta 8, etc. Bom, eu posso deixar assim e a gente multiplica isso aqui por 100. Quando a gente multiplicar, vai dar 56,2%. Vamos ver aqui a nossa solução, né? As alternativas. Aqui tem 50, não é? Tem 56,25. Então, se ele colocou 25, eu acredito que já o próximo... dá, né? A gente acrescenta o zero aqui, dá 80. Então, dá exatamente por 5. Verdade. Então, dá 56,25 certinho, né? Beleza. Então, o nosso gabarito é a letra B, certo? Então, o que a gente fez? Recapitulando. A gente descobriu, né? Quais frações que são menores do que 1. Depois a gente descobriu o total de possibilidades. Pegou o numerador, dividiu pelo denominador, 9 sobre 16, e depois multiplicou por 100, né? E quando a gente multiplica por 100, a gente anda a vírgula 2 casas para a direita. E descobrimos aí porcentagem, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.